Olá, bom dia. Patrícia aqui de novo, Patrícia Monteiro, para a gente continuar a aula de quinta-feira. A nossa última aula foi na quinta-feira, né, às 8h27 da noite, foi dia 15. Hoje é dia 17 de setembro. Então, essa aula é a parte 2, né, da primeira aula. Eu estou falando assim um pouquinho mais devagar para esperar o Instagram avisar as pessoas que estamos ao vivo. Na aula 1, né, nós falamos sobre os pensamentos negativos, esses pensamentos que invadem a nossa cabeça sem pedir licença e ali às vezes fazem até morada, né? A gente falou algumas coisas, eu queria relembrar um pouco, mas essa aula tem a parte 1. Primeiro eu vou falar meu nome novamente, né? Eu sou a Patrícia Monteiro, eu sou farmacêutica, sou aromaterapeuta, sou professora também, né? E estamos agora trabalhando aqui nesse perfil com desbloqueios emocionais, com temperamento humano, além de aromaterapia e ajudar as pessoas da melhor forma que a gente pode, principalmente com o nosso conhecimento da Palavra de Deus. Bom dia, Jaque. A Jaqueline Eulálio também, a professora Jaqueline Eulálio, tem feito também um trabalho semanal, né, nesse canal, com lives oracionais, também trazendo palavras de encorajamento, palavras de fortalecimento e principalmente de direcionamento, né, num tempo em que a nossa mente anda tão turbada, a gente anda correndo tanto, né, é contraditório, porque a, a internet, a automatização veio para facilitar a nossa vida, mas contraditoriamente, né, tem tomado muito nosso tempo. Eu não sei se é essa palavra, tem tomado tempo, mas a gente tem tido uma vida muito corrida, quando na verdade a gente imaginou que com essa facilidade teríamos uma vida mais tranquila, né? Mais tranquila no sentido de ter mais tempo. É isso que eu queria dizer, né? A gente ter mais tempo e a gente tem tido cada vez menos tempo. E aí a gente tem todos os dias aqui, eu e a professora Jaqueline Eulálio, a gente tem trazido para vocês, né? Ela tem trabalhado também todas as noites, né? Com as lives, todas as noites, 8h27, trazendo para a gente aqui uma palavra de encorajamento, de fortalecimento e de direcionamento, principalmente da parte de Deus para vocês, para nós, né? Porque são tempos um tanto quanto turbulentos, né? Que a gente tem passado. E aí, na primeira aula, eu falei com vocês, né, a gente conversou bastante sobre pensamentos negativos, como que esses pensamentos, né, invadem a nossa mente e o que causa, né, em nós, né, como esses pensamentos conseguem, muitas das vezes, ditar o nosso dia, né? Quando a gente acorda ali com aqueles pensamentos já negativos, com aquela carga, né, de pensamentos errados na nossa mente, esses padrões de pensamento, né, que a gente muitas das vezes traz até de padrões familiares, dita o nosso dia, né? Então, como eu disse, é uma continuação. Essa aula também vai ficar no YouTube. A primeira aula ficou no YouTube. No YouTube o nosso canal é Eu Sou Aroma, né? Vai ficar as duas aulas lá. Também queria falar do nosso curso de psicoaromaterapia. Nós estamos com um desconto promocional de 60% do nosso curso, né, de psicoaromaterapia. A psicoaromaterapia é uma especialização dentro da aromaterapia, que ajuda a pessoa a entender como utilizar os óleos essenciais para as emoções, tá? E tem bônus de spray aromático, como usar esses sprays, né? E esse curso tá bem bacana, tá bem completo. A gente tem aula sobre a parte vibracional dos óleos essenciais, tem aula de psicossomática, né? O que é a psicossomática? São aquelas doenças que acontecem no nosso corpo físico causada, né, pelas emoções, né, pelo desequilíbrio emocional, pela alta carga de emoções negativas. E ali a gente tem, por exemplo, estou pensando nos rins, mas eu queria falar do coração, aí a mente dá meio que uma travada. Então vamos falar dos rins. Pessoas que têm problemas muito assim de cistite, cálculos renais, né, isso pode ser excesso de medo. Pessoas que têm muito problema de pressão alta, de fundo emocional, isso pode ser por alta carga, né, de mágoa e ressentimento. Então por aí vai, né?
são essas as doenças psicossomáticas. Não que todos os casos, né, bom dia, Regiane, né? Regiane, falei certo. Bom dia, minha querida, tudo bem? Não que essas doenças, gente, não sejam problemas físicos mesmo, né? Não que sempre são de origem emocional, mas pode ser, né, que aquela pessoa que está com diabetes, por exemplo, né, colesterol alto, né, pode ser de fundo emocional. E aí o curso também trata disso. E o que nós vamos falar hoje, né? Qual é a nossa aula de hoje? Como é a continuação da nossa aula do dia 15, da aula de quinta-feira? Eu quero falar com vocês como que a gente limpa, né, essa mente, né, conturbada e cheia de pensamentos negativos. Olha só, eu comentei sobre esse texto, né, o texto bíblico que falava do espírito imundo, que quando ele sai, né, de uma pessoa, ele vagueia ao mundo, né, não acha pouso e volta, né, trazendo mais 7. Aí eu quis trazer, para não ficar só nas minhas palavras, não parecer leviando, né, eu trouxe a citação para vocês, eu quero ler essa citação, para que vocês entendam um pouco o fio de raciocínio, tá, com relação a isso. Isso está lá em Lucas, né, 11, 24 e 26, tá assim: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Gente, na Bíblia, a casa é nós, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. A casa, na Bíblia, muitas das vezes é uma simbologia para o nosso corpo, né? Só que quando a gente fala corpo, principalmente com relação a espírito ou alma, a gente se refere à nossa mente, tá? Então, esse espírito vagueou, saiu dessa casa, que seria a mente dessa pessoa, saiu. Não achando pouso, ele fala assim, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, quer dizer, quando ele volta, chega e encontra a casa varrida e em ordem, então vai atrás de outros 7, espíritos piores do que ele, e entram e passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. O que esse texto fala? Né, que tem a ver, veja bem, o que esse texto fala que tem a ver com o que a gente está falando aqui sobre esses pensamentos negativos. Uma vez que você limpa essa casa, tu imagina, fecha os olhos um pouquinho, né? Eu sou professora, então eu sou muito didática. Fecha os olhos um pouquinho, pensa na sua casa. A sua casa tem uma televisão, a sua casa tem uma geladeira. Vamos ir por cômodos, né? Você pensa na sua cozinha. Você tem ali o seu fogão. Eu vou falar somente dos elétrons mais pertinentes, mais essenciais. Você tem o fogão e você tem a geladeira. Você olha para o seu fogão hoje e não está satisfeito, você quer trocá-lo, né? Você quer comprar outro. O que você precisa fazer para trocar esse fogão, né? Ou essa geladeira? Você precisa pegar a velha, né? Ou a antiga, vamos dizer assim, retirar daquele lugar para deixar vazio. Só que todo espaço que fica vazio, ele tende a ser ocupado. E todo espaço que ficou vazio, ele necessita de algo que vá para o lugar para que faça o mesmo papel, lógico que melhor, do que o anterior. Então, a mesma coisa é a nossa casa mental. Se você tira um padrão de pensamento teu antigo, você precisa colocar outro ali no lugar para fazer a função da geladeira antiga, do fogão antigo, fazendo analogia. Então, olha quantas analogias eu já fiz aqui, né? A professora tem esse problema, né? Vai dando os exemplos. Jesus dá o exemplo do espírito imundo, né? Ele fala que saindo aquele espírito, quando ele volta, encontra a casa limpa, organizada e vazia, ele volta trazendo mais 7. Então, se você não coloca na tua mente um outro padrão de pensamento, um padrão renovado, que é como está escrito em Romanos 12, 2, que é uma mente transformada a partir da renovação dos pensamentos. Então, é pensamento novo. Se você não coloca outro no lugar, é provável que aquele teu antigo pensamento volte potencializado, né?
Então, como que a gente faz essa troca, né? Eu queria falar uma outra coisa, esqueci, mas eu vou lembrar. Como é que a gente consegue fazer essa troca? Justamente isso é o objetivo dessa aula, é isso, né? Agora, vamos pensar também mais um pouquinho, né? Vamos fazer algumas perguntas a vocês para ver se vocês vão aí chegando à conclusão, porque é mais produtivo para o aluno chegando às próprias conclusões, tá? Do que a gente dá para ele a conclusão pronta. Olha só, me diz uma coisa, você se sente uma pessoa que domina o seu pensamento ou o seu pensamento domina você? Como assim, né? Como que o seu pensamento pode dominar você? Às vezes você quer uma coisa, né? Às vezes a gente quer uma coisa, às vezes a gente quer tanto uma coisa, eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente quer mudar de trabalho, né? A gente quer mudar de emprego. E aí Deus vai, ouve e abençoa. A gente consegue uma outra vaga, uma vaga nova. Já parou para pensar? Isso pode ser, gente, mudar de casa, isso pode ser terminar um relacionamento, qualquer mudança, né? Mesmo que a gente queira, mesmo que a gente esteja buscando. Já parou para pensar que pode acontecer de repente, você dar uma travada e falar, ih, será que é isso mesmo? Será que eu vou mesmo para esse emprego novo? Pessoal, compartilha a aula, porque vai ser gratificante, tá? Vai dar resposta para muita gente. Compartilha a aula. Vai ajudar muita gente aí, de repente, vai mudar o sábado da pessoa. Mudar, de repente, a semana, mudar a ela a direção para a decisão da vida dela. Então, presta atenção. Compartilha a aula, tá? Então, presta atenção. Se, de repente, você tem que mudar de trabalho, né? E aí você consegue essa vaga. Ainda dá, mesmo a gente indo para o novo, ao novo que a gente quer, ainda dá aquela insegurança. Você sabia que tem gente que prefere, às vezes, não ir? Que tem gente que o pensamento controla tanto, a pessoa começa a achar, não, eu tô nesse aqui, eu vou trocar o certo pelo duvidoso. Olha uma crença limitante. Vou trocar o certo pelo duvidoso. É melhor um na mão que dois voando. Outra crença limitante. Então a pessoa tem esses padrões de pensamento. Esse pensamento controla ela de tal forma que até aquilo que ela queria, ela passa a não querer mais. Porque o novo assusta. Né? Então, o próximo passo que ela poderia dar na vida dela para melhorar um estado atual que ela está insatisfeita, ela não faz por medo, por insegurança. E da onde vem esse medo e insegurança? Padrões de pensamento errado. Normalmente, pensamento negativo foi, como eu falei na aula passada, a respeito da sua vida, a respeito das pessoas, a respeito da sua circunstância e a respeito do novo. Então, assim, você olha para o seu futuro, você olha para frente e como é desconhecido, né? Como o teu cérebro ainda não foi lá, o teu cérebro ainda não viveu aquilo, não sabe como vai desenrolar, dá a insegurança. Ele quer que você permaneça no antigo, porque é tendência do nosso cérebro não gastar energia. Ele é um órgão que, por excelência, economiza energia. Então, se ele economiza energia e dá gasto energético nele, a mudança, ele vai preferir permanecer onde ele conhece. Por quê, gente? Aí você vai falar assim para mim, mas Patrícia, aqui onde eu tô, né? Quando eu falo aqui, gente, não é só geográfico, não. Eu falo no ponto atual da sua vida. Aqui onde eu tô, você fala assim para mim, aqui onde eu tô com esse e esse problema. Mas são problemas que seu cérebro já conhece, já sabe lidar, e ele pensa assim, mesmo com esses problemas, eu tô vivo. Eu tô aqui viva. Então, se tá dando para sobreviver, eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui pode ser que não dê mais. Então, ele tende a querer, né, a ficar realmente no que ele já conhece. Então, aí eu volto à pergunta. Você dá esse próximo passo sempre, né? Mesmo quando é desconhecido, mesmo quando isso para você é muito novo, mesmo quando você não consegue vislumbrar, né, o que vai ser lá na frente. Eu estou passando por esse momento agora, e justamente de trabalho. Pedi uma mudança, a mudança veio e eu estou aqui com o coração acelerado, né? Com taquicardia, né? Naquela curiosidade e ansiedade de saber o que vai ser. Mas isso eu posso ter duas posturas, ou ficar travada, né? Parada e ficar onde eu estou, ou dar o próximo passo e ir adiante, tá? Vamos continuar. Então, pensa assim, presta atenção. Esses pensamentos que passam pela sua mente, né? Você sente que você controla?
ou eles te controlam? Essa é a pergunta que a gente faz para a gente mesmo, né? E o que a gente põe no lugar desses pensamentos, desses padrões, né, antigo? Pensamento renovado. Gente, a Bíblia é cheia de citações para transformação mental. A transformação mental, ela é inerente mesmo à nossa transformação de vida, ela é inerente ao nosso crescimento. A gente não cresce só no corpo, só a idade vai passando, mas também o nosso espiritual e o nosso emocional. Vai adquirindo amadurecimento e competências, habilidades para que a gente consiga tomar decisões assertivas a respeito da nossa própria vida, tá? Então tem um provérbio que fala assim, ó, porque como imagina em seu coração, assim ele é. Então tudo aquilo que você imagina a respeito de você, a respeito da sua vida, é normalmente isso que você tem mesmo. Tem um exemplo que eu queria trazer para vocês, uma história uma vez, né, de uma... Vou dar o nome dela de Carmen, né? A Carmen é uma personagem que eu e a professora Jaqueline trouxemos para a nossa aula, né? Para as nossas aulas, para a gente poder ir exemplificando. A Carmen, uma vez, é uma personagem fictícia, tá, gente? Mas a Carmen, uma vez, ela foi fazer um frango, né? Um frango assado. Ela foi ali assar um frango para o marido dela, eles acabaram de casar e ela foi fazer esse almoço, né? Fazer esse frango para eles almoçarem. O que ela fez? Ela partiu o frango no meio para botar para assar. O marido dela, ao ver aquilo, falou assim: Carmen, meu amor, por que você partiu o frango? O frango pode ser assado inteiro. E ela falou assim: não, eu cresci vendo a minha mãe partir o frango pela metade para colocar as duas partes para assar. Então é assim que se faz. Ele não é, meu amor, não é assim. Você pode assar o frango inteiro. Mas a Carmen não foi ensinada, ela não sabia que existia essa outra possibilidade. Olha só como isso é interessante. E aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para sua mãe, vamos lá na casa da sua mãe, vamos perguntar a ela por que ela parte o frango, por que ela parte o frango em dois. E aí, chegando lá na casa da mãe dela, perguntou para a mãe dela, né? Ô sogra, por que você parte o frango em dois para você assar o frango? Porque na minha casa não precisava partir. Eu estou tentando ensinar para Carmen que não precisa partir. Aí ele falou assim, ela falou assim, né, pro genro, mas meu filho, eu parto o meu frango em dois porque assim eu aprendi com a minha mãe. Eu aprendi dessa forma. E aí o que ele fez? Ah, então eu quero saber. Vou lá perguntar à avó, né? Por que faz isso? Vamos, Carmen, perguntar à sua avó. A avó ainda era viva na altura, né? Foi lá na casa da avó e perguntou para a avó. Vozinha, por que a senhora parte o frango em dois? A sua neta até hoje parte o frango porque aprendeu isso com a mãe dela e a mãe dela aprendeu com a senhora. Por que parte o frango? Sabe o que a avó disse? Carmen, minha filha, eu só parti o frango porque a minha forma era pequena. Na minha forma não cabia o frango inteiro. Então a sua mãe cresceu vendo eu cozinhar, assar meio frango, porque na minha forma não cabia o frango inteiro. Então quer dizer, na forma da avó não cabia o frango inteiro. A forma da Carmen já era outra e ela ainda estava com um padrão de pensamento antigo que não cabia na vida dela. Porque a vida dela era outra, ela era outra pessoa, a realidade dela era outra, os recursos dela são outro. A mente dela, a evolução dela é totalmente diferente. Então veja que ela estava perpetuando um padrão familiar antigo, sem nem saber por quê. E pior, presa nesse padrão, sem entender que existia uma outra forma de fazer. Então você está entendendo? Que muitas das vezes a gente fica presa a certos padrões, a certas crenças na nossa mente que vem da nossa família, que nem a nossa família sabe como foi que alcançou essa crença, como foi que chegou a essa crença, e mesmo assim perpetua, nos ensina e a gente traz para a nossa vivência. Vê a importância de transformar a sua mente pela renovação dos vossos pensamentos. Só assim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisa renovar esse pensamento, precisa transformar essa mente. Senão não experimenta, gente. Tudo que está ali na Bíblia, né, muitas das vezes vai contra o que a gente aprendeu lá desde criancinha, desde pequenininho.
Por isso que vai contra os nossos padrões familiares. E o pior, gente, vai contra a consciência coletiva, vai contra o senso comum, vai contra todos os padrões que estão aí na nossa sociedade. Quer ver um que também é limitante e nos aprisiona? O perdão. A gente entende que perdoar é ser idiota, né? É ser besta. A gente entende que perdoar é dar ao outro a chance dele fazer novamente com a gente aquele desagrado. Na verdade, o perdão é libertação. Só que para a gente alcançar esse pensamento e conseguir perdoar as pessoas por aí ao longo da vida, a gente precisa transformar a nossa mente pela renovação dos nossos pensamentos. Ou seja, não nos amoldar, não nos conformar com os padrões que estão no mundo. Quando a Bíblia fala os padrões que estão no mundo, são esses padrões que eu falei para você. O coletivo, né, a consciência coletiva, o senso comum, a nossa sociedade, a nossa cultura, o que a gente vê na televisão, o que de repente a gente aprendeu lá no nosso ambiente familiar. Então, isso que é uma transformação. E aí, muitas das vezes, esse pensamento negativo que vem na nossa cabeça é justamente desses padrões. Quer ver um outro padrão? Eu, há um tempo atrás, até uns 5 anos atrás, eu pensava assim. Toda vez que eu ia fazer alguma coisa, vamos supor, eu ia no órgão público pleitear algum direito meu. Ou então fui tirar a carteira de motorista. Ou então fui fazer uma prova. Qualquer coisa que eu ia fazer, eu ia preparada para o pior. Olha só a minha mente, olha só como que era. Então eu já chegava nesse lugar extremamente estressada, extremamente cansada. Por quê? Eu chegava lá trêmula, né? Não me paralisava, porque eu sempre fui muito ativa, mas eu chegava lá trêmula e com um estado mental muito assim acelerado, para de repente fazer ali uma perícia, para de repente fazer ali uma vistoria no carro, para de repente, entendeu? Toda vez que eu ia fazer alguma coisa, eu ia preparada para o pior. O que é esse preparada para o pior? De chegar ali e esperar o pior trato, a pior notícia, o pior desfecho para a situação. E como que eu pensava? Eu pensava dessa maneira: se eu fosse preparada para o pior, mas acontecesse o bom, então eu sentia a felicidade. Mas se eu fosse preparada para o pior e o pior acontecesse, eu não me frustrava. Na verdade, eu estava tentando me livrar da frustração, porque eu não sabia lidar com a frustração e ia preparada para o pior. Qual não foi a minha, assim, o interessante, o engraçado dessa história, vamos dizer assim, né? Eu encontrei uma amiga, vizinha minha aqui do condomínio, ela morou aqui um tempo também, que pensava igual a mim. Só que eu não conseguia traduzir em palavras esse meu sentimento, até que ela chegou para mim e falou isso. Ela falou assim: Patrícia, a gente tem que se preparar para a guerra. Eu não conseguia traduzir isso dessa forma. Eu não conseguia falar essa frase, porque eu não entendia que era isso, né? Gente, o padrão mental errado é tão enraizado que a gente não consegue, né? A gente não consegue ter clareza do porquê que a gente pensa, aonde a gente quer chegar com ele e o que ele nos traz. A gente não tem clareza nem de traduzir em palavras por que a gente faz isso. Então, ela chegou para mim e falou isso. Ela falou assim: Patrícia, a gente vai preparada para a guerra mesmo, para onde a gente vai. Gente, pasmem, quando eu mudei isso em mim, quando eu fui e vou agora a qualquer lugar, munida das minhas armas espirituais, esperando no Deus da esperança, né? O nosso Deus é o Deus da esperança, esperando que Ele vá na minha frente, esperando que Ele vá fazer o melhor por mim, esperando que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Você acredita que eu já chego mais relaxada mesmo? Então a energia do local já está uma energia boa, porque eu já cheguei com uma energia boa. Lembra que na aula anterior, na aula passada, eu falei que a gente tem que saber qual é a nossa identidade? Porque não importa a nossa circunstância, a gente age conforme a nossa identidade. Então, quando eu chego nesse lugar munida da minha identidade, de quem eu sou filha, fica muito mais fácil para eu conversar com a pessoa, para a pessoa me escutar e para pleitear aquilo que eu quero. Então, isso é uma chave que eu estou entregando para você hoje. Tome para você, tenha consciência de quem você é. Quem você é, né? Quando você for pleitear algo para você, quando você for em busca de algo para você, quem você é. Porque quando você tem esse discernimento,
quando você assume para você essa chave de que você é filha do Deus vivo, aonde você chega, você não chega soberba, mas você chega confiante nele, porque a soberba também não vem dele, né? Não, então você chega uma pessoa humilde sim, mas com confiança de quem você é. E aí fica muito mais fácil. Lembrando, né, do que eu falei, que está lá escrito em Provérbios 23, 7. Porque como imagina no seu coração, assim ele é. Assim você é, do jeito que você imagina no seu coração. E do jeito que você imagina que vai ser a sua vida, que você vai ser, que você vai ver, né, que você vai experimentar, né, o seu dia, assim ele é. Gente, se você acorda num dia com a decisão de que vai ser o melhor dia da sua vida, faça esse exercício. Faça esse exercício e faça isso no seu pior dia. Sabe aquele dia que você recebeu uma notícia? Você fala assim, fala em voz alta. Essa é a segunda chave que eu estou te dando para poder você mudar os pensamentos da sua mente, tá? Você decida no seu coração, você fale alto. Hoje vai ser o meu melhor dia, hoje será o meu melhor dia, porque a despeito dessa notícia eu vou agir da melhor forma. E você começa agindo da melhor forma, pensando da melhor forma. Lembra? Na primeira aula, pensamento gera sentimento. Sentimentos geram ações e ações geram resultados. Tudo nasce na mente. Gente, uma cidade inteira, Dubai, eu falo isso sem medo, é verdade isso. Dubai, antes de nascer essa cidade, ela nasceu na mente de um sheik. Ela foi projetada mentalmente na cabeça de um homem. Depois ela foi para uma maquete e depois ela é a cidade que hoje a gente sabe que ela é. Mesmo quem nunca foi lá conhece Dubai das mídias. Então, o que eu quero falar para você? Primeiro nasce no campo das ideias. Olha a importância de você ter sua casa mental arrumada, varrida e limpa e com os móveis adequados. Não adianta você querer colocar móveis novos. Se você tem um fogão velho lá, você precisa tirar o velho para colocar o novo, não vai ter espaço. Você precisa de comprar uma televisão nova, você precisa de tirar a antiga e colocar a nova, não tem espaço. A mesma coisa é a nossa mente, a mesma coisa é a nossa casa mental. Ela precisa ser limpa, varrida, organizada, para a gente colocar móveis novos ali, pensamentos novos. E aí tem um filtro. Esse filtro tá lá em Filipenses 4:8. Eu comecei a falar também desse filtro na aula passada. O filtro ele fala assim, tudo que for verdadeiro. Eu vou ler o versículo para não ficar leviano, né? Quanto ao mais, irmãos. Quanto ao mais. Isso é Paulo dando dando a gente vários conselhos, tá? Ele fala assim, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então ele diz exatamente no que você tem que pensar. E no versículo 9 vai dizer assim, dessa forma, a paz, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Não precisa falar mais nada. A gente precisa pegar esses padrões antigos de pensamento e trocar por padrões novos. Que padrões novos é esse? Tem que passar pelo filtro. É o verdadeiro? Questione o que você está pensando. Se for a respeito do seu futuro, não é verdadeiro. Por que não é? Porque ainda nem chegou, você não está lá, você não sabe. Então não é verdadeiro. São conjecturas. É honesto? É justo? Ah, alguém falou mal, minha amiga chegou no meu ouvido que minha amiga falou mal de mim. É verdadeiro? É honesto? É justo? É verdadeiro com relação a quem, gente? Com relação a você. Aquilo que foi dito é verdadeiro com relação a você. Aquilo que foi dito foi honesto com relação a você. Aquilo que foi dito foi justo, puro, amável, boa fama, alguma virtude. Vai passando nos filtros. Digno de louvor. Se não passa nesses filtros, não pensa nisso. Corta esse pensamento e substitui pelo pensamento de Deus a respeito de você, substitui pelo pensamento de Deus a respeito do seu problema. Ah, Patrícia, mas o meu problema é uma doença. Eu estou doente, né?
Meu problema é doença na família. O que a Bíblia fala? O que Deus fala a respeito? O médico já me desenganou. Eu já tive, gente, diagnóstico de sair do, do consultório. Foi muito, nesse dia foi assim, eu tive que realmente colocar em prática Filipenses, né? Igual eu li pra você. 4:8, né? Deixa eu ver aqui para eu não falar errado. Isso mesmo, 4:8. Eu tive que colocar em prática isso. Sai do consultório, né? Médico pra gente, quando a gente vai lá, o médico é uma autoridade. Então a gente tende a acreditar no que ele fala, sempre. A gente tende, eu sou farmacêutica e eu tenho essa tendência, eu acredito. Por quê? Uma vez que eu fui lá me consultar, ele é autoridade para mim. E aí saí com um diagnóstico tipo assim, não tem o que ser feito no teu caso? É isso aí mesmo? E eu vim com aquilo, sabe? Isso foi antes de eu ter minha filha, né? Que tava com mioma, olha só, contar a história. Aí vim com aquilo, andando com aquele resultado debaixo do meu braço, eu já era farmacêutica. E ali eu fiquei pensando assim, gente, eu tenho dois caminhos, né? Eu pensando comigo mesmo e tentando refutar os pensamentos. Tenho dois caminhos, ou aceito isso, ou eu faço algo a respeito. Qual é a primeira coisa a fazer a respeito? Isso tudo é um trabalho mental. Qual a primeira coisa que eu fiz a respeito? Esse diagnóstico não é meu. Não é negacionismo, gente. Eu não aceito ele. Porque a palavra de Deus diz para mim que todas as minhas feridas foram saradas. A palavra de Deus diz para mim que Jesus levou na cruz todas as doenças. Então eu fui repetindo isso, repetindo isso, repetindo isso. Até que realmente fiz outros exames, fiz alguns tratamentos. E hoje eu tenho uma filha de 9 anos. Então, o que eu quero dizer para você? Por mais que tenha sido algo pequeno, né, diante de tantas doenças que a gente tem aí, mesmo diante do pior, a gente tem essa opção. Ou se mata de uma vez, mentalmente falando, né? Ou se mata de uma vez, né? Aceita aquilo para você que é a sua sentença, ou você tende de viver o melhor. Eu, com esse trabalho de farmacêutica, eu tenho visto como trabalhar a mente é importante. Não só com amigos, rodas de terapia, mas propriamente na vivência farmacêutica mesmo. Pessoas com câncer, problemas de câncer mesmo, e desenganados. A pessoa ter tamanha convicção na sua própria cura que ela consegue realmente ter remissão dessas células, dessa neoplasia. A Jaque, ela tem uma... Ela tá doida para dar essa aula, gente. Já vou eu dar spoiler aqui. O poder do subconsciente, né? O poder já está na nossa mente. A gente já recebeu isso desde a nossa criação. Então, eu acredito nisso, né? E eu exerço isso na minha vida para tudo que eu vou fazer. Aí você vai falar assim para mim, mas Patrícia, tudo isso não tem base científica, não tem dado, eu não acredito. Sabe o que eu digo? É melhor você crer e correr o risco de dar certo do que você nem crer e você amargar uma vida de sofrimento. Não é melhor, de repente, mudar sua mente? Se a Bíblia garante que ao mudar sua mente, ao transformar seu pensamento, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por que não fazer isso? Por que não tentar? Por que não ir lá e descobrir, né, esses padrões de pensamento, da onde vem, por que eles são enraizados e o resultado que ele está dando para você? O resultado que ele está dando hoje é um resultado favorável? Continua com ele. Mas se não for, não vale mais a pena você acreditar e mudar, né? E aí, eu trouxe aqui também algumas dicas também do que a gente pode fazer. Ontem estava conversando com uma aluna sobre isso, dei a ela também esse caminho, vou dar esse caminho a vocês aqui. Dei ontem esse caminho também para o meu marido, que estava com a mente muito turbada. Quando você acordar de manhã, não pega o celular. Gente, todos os dois falou que é impossível. Meu marido e a minha aluna. Falou, impossível. Já pega. Falei, não pega. Olha para ele e fala, hoje não. Hoje não vou pegar. Fala em voz alta. Porque quando você fala, eu tenho essa aula até no curso de psicodramaterapia, que é a aula de vibracional. Isso é física quântica. Quando você fala, você vibra o ar. Esse ar entra no seu ouvido, vibra ali os seus receptores
e decodifica uma mensagem no seu cérebro, se incute em você, entendeu? Então você fala mesmo em voz alta para você escutar. O primeiro é escutar as suas palavras, que são sementes, palavras são sementes, isso aí também é outra aula que a gente vai trazer aqui. Palavras são sementes, você vai estar semeando em você mesma, na sua vida, as suas palavras. Então você vai dizer assim, hoje não, para o celular, e não pega. E aí ao acordar você lista, você faz uma lista mental, mas é melhor escrita, porque ao escrever você vai estar usando 2 sentidos, a visão e o seu tato. Então você vai estar usando 2 sentidos, isso vai dar reforço na sua cabeça, tá? Você escreve 10 motivos pelas quais você é grato. Ah, Patrícia, eu não acho 10 motivos para ser grato. Eu já vejo um. Você acordou. Você já está com uma oportunidade de um dia novo. Já está com oportunidade de pensar diferente, transformar a sua vida. Então, lista 10 coisas pelas quais você é grato. Ah, agradece pela vida do seu filho, agradece pela casa que você tem. Se você não é grato por essas coisas, imagina se você não tivesse, você ia sofrer sem isso? Então você é grato. Então você precisa exercer a gratidão, porque se aquilo te faltar, você vai sofrer por não ter aquilo. Então aquilo é um motivo de gratidão. Só encontrei 3 motivos, Patrícia. Ok, escreve 3 motivos hoje, amanhã escreve 4, porque isso é um exercício. Isso vai trazer a sua mente a você focar. Isso é a outra dica, eu já nem sei mais qual é a dica que eu tô. Essa já é outra dica. Vai fazer você focar no seu presente. Você vai viver o seu presente, você vai estar presente na sua vida. Porque muitas das vezes nós vivemos no automático, automatizado. Levantamos, pegamos o celular, assistimos notícia, vemos a vida dos outros, saímos para trabalhar e nos alimentamos, e aí chegamos em casa à noite, fazemos nossas obrigações, tomamos nosso banho e vamos dormir. A gente fica no automático, e aí não pensa, não tem ideia, a vida é um saco, é uma chatice, porque a gente está no automático. O cansaço vem, não é da rotina, mas o cansaço vem do estado mental. O cansaço de uma rotina, o cansaço físico é muito fácil. Você dorme e descansa, mas o cansaço mental não permite nem que você durma. Então, olha a importância de você fazer esse exercício da gratidão. Esse exercício da gratidão, além de despertar em você a consciência pelo que você já tem, pelas conquistas que você já obteve, vai te dar a oportunidade de você viver o seu presente. Você não vai mais ser um zumbi na sua própria vida. Você vai estar presente na sua vida, você vai viver o seu dia de forma consciente. Então isso já traz você para aquilo que a gente chama também de mente plena, atenção plena, né? Atenção naquilo que você está fazendo no momento. Esse é um exercício mais pesado. Para você começar a atenção plena, você precisa fazer tudo isso que eu falei antes, né? Para você chegar lá na frente, porque são exercícios. E aí você vai estar desenvolvendo, eu acho que é a 7ª, está aqui no meu relatório, né? É a 7ª dica. Você vai estar desenvolvendo a gratidão. Desenvolva a gratidão. A gratidão, ela não é falar, ela não é falada. Porque você pode ter um dia recebido um muito obrigado de alguém, você pode ter dito a alguém muito obrigado, mas essa pessoa não foi grata contigo. Quando você precisou, ela não soube retribuir. Essa pessoa não foi grata. Essa pessoa não tem nela o sentimento da gratidão. Ela falou por um automático, por educação, sei lá, ela falou, mas o sentimento ela não tem. A gratidão, ela não é uma palavra, ela é um estilo de vida. A gratidão é um exercício, a gratidão é uma forma de viver. Viver em estado de gratidão é estar consciente de tudo que você já alcançou, é estar consciente do seu presente, é estar grato no sentimento. E aí você vai falar para mim o que eu falava para Deus. Eu falava assim, Senhor, eu quero ser grata. Eu quero porque eu entendo que a sua palavra é boa, eu entendo que a sua palavra é a certa, eu entendo que o seu caminho é perfeito. Eu quero ser grata. Só tem um problema, Deus. Eu vou te falar isso, eu sei que o Senhor já sabe, mas eu vou te falar isso. Eu não sinto gratidão, não. Eu acho que o meu carro poderia ser melhor. Eu acho que meu trabalho, então, detesto ele. Poderia ser bem melhor ainda.
E eu sou funcionária pública, né? Eu trabalho com serviço público, um trabalho que todo mundo queria. Eu não entendia isso até eu exercer a gratidão. Então, o que eu vejo? Que isso é um exercício. Conforme você for falando, lembra que eu falei no início, você vai falar, as palavras são as sementes que você vai semear dentro de você. As sementes novas para brotar flores viçosas da gratidão em você. Então você vai dizer, isso vai entrar em você, vai incutir na sua mente, você vai realmente perceber e vai sentir mesmo gratidão. Você vai começar a se sentir mais leve. Você vai ver que você está com a mente não tão cheia, não tão focada em conquista. A conquista, gente, ela tem que existir sempre, porque como eu falei na aula 1, nós somos seres dinâmicos, estamos sempre conquistando. A conquista é a nossa mola, né, propulsora que nos leva, nos impulsiona a seguir adiante, né? Conquistar sonhos, objetivos. Mas isso não pode ser jamais não pode ser jamais a nossa obsessão. Isso não pode ser obsessivo. Isso tem que ser de forma equilibrada, consciente e principalmente exercendo a gratidão, para que a gente entenda que cada pequeno passinho foi uma vitória, para que a gente consiga saborear, né, cada pequeno passinho. Quem não é grato, olha só o que eu vou falar. Quem não é grato pode ter a maior conquista, que vai chegar, pode subir mais alta montanha, que vai chegar lá no topo e vai achar tudo um tédio, vai achar tudo sem graça, vai olhar e vai pensar assim, mas é só isso? E agora o que eu faço? Porque não exerce a gratidão, não consegue usufruir do que já tem. A falta de gratidão não te permite usufruir do que já tem, entendeu? Então seja grato e domine o seu pensamento. Você não é obrigado a ficar cultivando pensamento errado, remoendo mágoa, remoendo desafeto. Gente, falei isso até na primeira aula. Quando a gente não gosta de alguém, quando essa pessoa é um desafeto, é a pessoa que a gente mais pensa. Quando essa pessoa nos aborrece, ou se essa pessoa então nos humilhar, caramba, a gente dorme com ela. A gente dorme com essa pessoa. Domine os seus pensamentos. Passa pelo filtro, é puro, é amável, é digno de louvor, é boa fama, é excelente. Passa pelo filtro lá de Filipenses. Todo o teu pensamento. Isso está de acordo, o que eu estou pensando está de acordo com o que Deus quer para a minha vida? Davi, lá em Salmos, ele fala assim, ó, Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Gente, se você está aí remoendo mágoa, se você está aí com pensamento de gratidão, as tuas meditações, os teus pensamentos é agradável a Deus? Enquanto você pensa, eu vou beber uma água. É agradável? Você acha que é agradável? Eu li para vocês também, lá na primeira aula, falando que ele diz assim, só eu sei os pensamentos, está escrito em Jeremias, só eu sei que os pensamentos que tem a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o futuro que desejais. Gente, o pensamento de Deus é bom, perfeito e agradável, os planos de Deus são melhores que o nosso. Então, se o que a gente pensa não é bom, não passa pelos filtros, digno de boa fama, verdadeiro, nobre, os filtros de Filipenses 4:8, o nosso pensamento não é o pensamento de Deus a nosso respeito. A gente precisa dominar esses pensamentos, trocar esse pensamento pelo pensamento renovado, trocar esse pensamento pelo pensamento de Deus na nossa vida. Coisas também que vocês podem fazer. Dica 8, olha só. Busca prosperidade em todas as suas áreas. As pessoas hoje, elas têm o hábito, e eu cresci assim, tá? Eu cresci com esse pensamento e fiz isso na minha vida. Só parei desse pensamento, né? Quando eu comecei a buscar autoconhecimento, quando eu comecei a estudar aromaterapia. Então, mas eu tinha o pensamento assim, prosperidade era dinheiro financeiro. Eu pensava que ser próspera era ter uma mansão, um carro importado. É também.
Você ser próspero é também você ter uma mansão, um carro importado, mas é também você ter uma boa casa digna que você pode morar e ter um carro que te leva aonde você precisa. Mas ser próspero é ter um filho saudável mentalmente, é ter um filho saudável fisicamente. Ser próspero é você ser saudável fisicamente, é você ser saudável mentalmente. Ser próspero é você ter um casamento saudável, é você ter um relacionamento saudável. Ser próspero é você ter um ambiente de prosperidade dentro do seu trabalho, prosperidade espiritual, prosperidade emocional e prosperidade financeira. Gente, nós somos seres triunos, espírito, alma e corpo. É de dentro para fora. O tempo todo é de dentro para fora. Você quer saber o que uma pessoa pensa? É só você observar o que ela fala. Se o que ela fala é só desgraceira, só doença, só o que ela fala são só coisas negativas, é o que ela está transbordando. Então, dentro dela tem muito. Então, aquela pessoa que de repente falou mal de você, aquela pessoa que de repente, né, te fez um comentário tóxico, para pensar um pouquinho. Se ela transbordou isso, o que dentro dela já não tem, né? Que está transbordando dentro dela e está ali, de repente, corroendo ela por dentro. Você sabia que tem estudos que mostram que 80% dos casos de câncer é por não liberar perdão, é por mágoa e ressentimento? Isso eu falo para vocês sem medo também que isso é uma verdade, tem estudos mesmo. Como farmacêutica, eu sei que nós temos as células, né, que são responsáveis, as células antitumorais, são responsáveis por combater as células neoplásicas, né? Essas células que nascem, que são as células cancerígenas, são células que nascem, que não têm funcionabilidade no nosso organismo. Estou explicando a grosso modo porque eu não estou falando com o público técnico, tá? Mas é isso. Então, existem nossas células de defesa que combatem essas células. O nosso cérebro é que manda a ordem para o nosso corpo produzir essas células que combatem, essas células de defesa, essas células antitumorais. Um cérebro, uma mente, né, confusa, uma mente que dispara muito sentimento ruim, muito sentimento negativo. Essa mente está gritando para todos os bilhões de células que tem no corpo, né, dessa mente, vibrando numa frequência ali de doença. Você acredita que esse sistema de defesa vai funcionar? Você realmente acredita nisso? Então, vê como a ciência, vê como, né, a Bíblia, vê como assim os estudos vai caminhando para a mesma direção do equilíbrio emocional. Você vê isso? Então, assim, a prosperidade, busque a prosperidade na sua vida, mas não adianta você se matar de trabalhar, ganhar dinheiro e até conseguir mesmo, mas chegar lá na frente tá com a saúde ferrada, por exemplo. Você não cuidou do seu corpo, você cuidou só da sua parte financeira. Não adianta você se matar de trabalhar, buscar muita prosperidade financeira e conseguir, você conseguiu, você hoje é até uma empresária de sucesso, chegou lá na frente, você está no topo da sua área, mas a sua família está destruída, seu casamento foi embora, acabou, o seu filho mal fala contigo. Isso é prosperidade? Então busque a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Ontem também atendi um aluno que ele me perguntou isso. Professora, como é que eu faço? Porque eu não estou conseguindo equilibrar a minha vida amorosa com a minha vida financeira, com a minha vida profissional. Eu falei assim, isso aí é um problema de agenda. Gente, tem hora que eu sou tão prática que eu até fico com medo de mim, né? E da pessoa me interpretar mal. Eu falei, isso aí é um problema de agenda. Para começar, falei com ele, para começar, essa pessoa com quem você tá tem o mesmo propósito que você? Porque Deus une propósitos, são uniões de propósitos. Se ela tiver o mesmo propósito, vai ser mais fácil ela ter certas compreensões, porque ela vai estar correndo na mesma direção que você. Mas se não tiver o mesmo propósito, já entra um conflito aí. Gente, se é outra aula, também não vou entrar nisso. Mas enfim, tem que equilibrar. O que eu queria dizer para ele, você tem que equilibrar a sua vida amorosa com a sua vida profissional. Ele tem que ter um equilíbrio. Em tudo tem que ter um equilíbrio. A gente precisa disso, porque nós não somos um ser só de uma área, só de uma esfera.
Até porque se você concentra tudo no seu casamento, por exemplo, e o seu casamento é até bem sucedido, se um dia você perder isso, era tudo que você tinha, era todo o seu depósito. Se você concentra toda a sua vida na sua área financeira, se um dia sua empresa for mal, você fica mal porque aquilo ali era a sua vida, era todo o seu depósito. Então você não é um ser único no sentido de unicidade, de ser só uma área, né? Você é único na sua identidade, não existe outro igual você. Mas você não é único como só a tua matéria, você ainda tem tua alma e o teu espírito para você cuidar, sobre a qual Deus te deu responsabilidade lá na criação. Vai e cuida do seu jardim. Jardim, gente, é o nosso interior. Jardim é a nossa alma. Então, e a minha última dica para a gente acabar a aula, que a aula mais uma vez se estendeu bastante. Escolha sempre o que for melhor para você. Dentro de várias opções que você tem, escolha aquilo que for melhor para você. Não o que é mais prazeroso no momento, mas aquilo que é melhor de forma a medir o resultado. Meça o resultado. O resultado que você vai obter é melhor para você, então é essa escolha que você vai fazer. E aí, eu estou terminando a aula, quero agradecer muito mais uma vez, né, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês sabedoria da parte de Deus, sabedoria da ciência, né, aromaterapia, compartilhando com vocês, né, crenças limitantes, bloqueios, né, emocionais. Então, sempre compartilhando com vocês algo que possa, né, agregar na sua vida de forma, né, positiva e que te gere realmente uma transformação. E, por hoje, de tudo que eu falei, exerça a gratidão. Comece exercendo a gratidão. Se você fizer isso de forma consistente, constante, você já vai ver mudar vários padrões de pensamento. Você já vai ter uma mente transformada. Lembrando que a gente está com o nosso curso aberto, né, com 60% de desconto de psicoaromaterapia. Quem quiser se especializar nessa área de aromaterapia. E a nossa próxima live agora é quinta-feira, às 8h27. Mas a minha, né, comigo. Mas a Jaque está todas as noites aqui para falar um pouquinho, né, com vocês sobre encorajamento, direcionamento da parte do Senhor e principalmente também de vários bloqueios emocionais. Gente, um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.